igual o Apocalipse, capítulo por capítulo e tudo mais, mas nós vamos fazer hoje um estudo muito interessante sobre a vida e o chamado de Daniel. O livro de Daniel vai começar falando de um tempo em que o rei de Jerusalém, de Israel, Joaquim, começou a fazer coisas erradas aos olhos do Senhor. Estará também no livro de Reis, no livro de Crônicas, descrito até um pouco mais o que ele estava fazendo. Ele fez coisas que eram maldosas aos olhos de Deus. E o que é maldoso aos olhos de Deus? É o que Deus não agrada. Sempre é a mesma coisa. O diabo sempre coloca a mesma coisa. Alianças com os povos e idolatria. Deus nunca gostou dessas duas coisas, essa mistura entre os povos, de fazer aliança com coisas erradas e tudo mais, e a idolatria. Ele começou a trazer a idolatria dos outros povos para a nossa vida. Interessante é que a palavra de Deus fala que Deus odeia isso. E o que acontece? Todas as vezes que uma pessoa se abre para o mundo entrar dentro da vida dela, a gente perde a proteção de Deus. Até mesmo as nossas promessas, as promessas que Deus nos deu, elas perdem o efeito na nossa vida. Então, às vezes você está pensando aí na sua casa, mas por que Deus me prometeu um monte de coisa? E aí, olha como é que minha vida tá. Você deixou o mundo entrar dentro da tua vida? Porque quando o mundo entra dentro da nossa vida, e não é necessário a gente pegar uma idolatria, um negócio, mas estabelecer ídolos na nossa vida, as promessas de Deus são invalidadas. Imediatamente as promessas de Deus são invalidadas e o inferno consegue nos tocar. Então é muito importante, o livro de Daniel já começa desse jeito, falando da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor II. E eu vou deixar o Eduardo contar um pouquinho dessa história pra gente. Não, por favor, pastor, começa que eu só complemento. Porque ele sabe, gente, ele sabe os detalhezinhos dessa história. Então você vai me ajudar. Claro. Se eu esquecer alguma coisa, você vai me ajudar. Qual foram as primeiras coisas que o inimigo quis pegar dentro de Jerusalém? Porque eles deixaram algumas coisas, mas houve uma visão. Nós vamos entrar, vamos saquear Jerusalém e vamos pegar algumas coisas. Que coisas foram essas? Que tipo de pessoas foram essas? Que tipo de utensílios foram esses? Que os olhos dos babilônicos estavam ali, ó. Isso é legal da gente pensar. Hoje a live também é comunicativa, tá, gente? Ela é. Tô fazendo essa pergunta para você. Então, apesar de... Não tô só pro Eduardo, não. Apesar, enquanto eu vou falando aqui, vocês vão escrevendo, porque tem um certo atraso para chegar. Sim. Apesar de ser denso, apesar de ser de manhã, tá todo mundo acordando, já começa a acordar a 1000 por hora. É isso aí, minha gente. A gente acorda aqui a 1000 por hora. Porque hoje é o primeiro dia da semana. Opa! Amanhã é segunda-feira, segundo dia da semana. Dia. Então já tem que começar com gás total. É isso aí. Né? O que será que eles ficaram assim prestando atenção? Os utensílios do templo. Isso. Que mais? Tem mais coisa. Olha lá, vasos da casa do Senhor. Bom dia, pastora Ana. E aí, o que será que eles ficaram assim atentos a levar embora para a Babilônia? Você não está conseguindo ler? Não. Não, a pastora Ana só deu bom dia e compartilhou. O que será que eles conseguiram prestar atenção que seria importante levar de Jerusalém para a Babilônia? Continua aí para nós, porque senão não vai dar tempo. As grandes cabeças, não é? Os homens e as mulheres também, a gente tem que falar, mas a Bíblia só cita os homens, de destaque dentro de Jerusalém. Então eles levaram, vamos dizer assim, a casta para a Babilônia e deixaram as pessoas, os mais fracos, os mais braçais, deixaram em Jerusalém, até coordenando e tomando conta da cidade, né? É isso aí. E aí depois teve até uma rebelião lá que acabou levando todo o resto. Isso, mais pra frente. Alguns bons anos depois, acabou levando todo o resto. E daí foi 10 anos depois. E aí foi extinto Jerusalém naquela época. Ficou em ruínas. Né? E o que será? Tenta pensar aí. O que
O que hein? O que Nabucodonosor pensou ao levar as pessoas mais destacadas de Jerusalém para trabalhar na Babilônia? Ontem o Eduardo me falou essa frase, eu achei genial o estalo que Deus deu na mente dele. Eu queria que ele trouxesse isso para vocês. Será que você acha que ele pensou assim, nossa, essas pessoas vão me ensinar, essas pessoas vão me agregar? O que será que estava na cabeça de Nabucodonosor quando pegou os pensantes da sociedade israelense? Porque isso na verdade nos faz pensar, né? Qual seria o motivo dele ter levado as grandes cabeças para atuar do lado dele em posição de destaque? Não nos parece razoável. O imperador inteligente não faria isso. O imperador inteligente não faria isso para quê? Ele vai colocar uma concorrência que pode querer acabar com o povo dele para retomar o seu povo, o que é natural, não é verdade? Com certeza, eu faria isso, né? Então, isso nos leva a crer que ele levou as cabeças pensantes para servi-los como escravo, no trabalho braçal, e dessa forma enfraquecer Jerusalém. Você tira a liderança e deixa quem não é líder. Por óbvio que aquilo vai ruir, não vai se sustentar, e os fortes você mantém na escravidão. Talvez eu vá pular um pouco, mas a gente retorna. Isso deixa muito claro com Daniel. Sim. Que ele estava encarcerado e só conseguiu posição de destaque por um motivo. Não é? Daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. A gente vai ler, mas isso aí demonstra que eles foram para ser escravos mesmo no trabalho duro. Não é? Sim. O interessante é nós pensarmos nessa visão, porque por vezes na nossa vida, e o Eduardo está aqui para concordar, e você também está aí para raciocinar e concordar, porque eu sei que é verdade o que eu estou dizendo, nós somos tentados a queremos nos envolver com o mundo. E vai acontecer isso com a geração que foi para a Babilônia, porque eles não foram assim massacrados, eles foram tentados. Sim. Né? O Nabucodonosor, ele teve uma ideia, ele pegou os mais sábios e ao invés de matá-los ou encarcerá-los de uma vez só, ele colocou um mel na boca deles. Tipo assim, a Babilônia é uma coisa maravilhosa. Os deuses da Babilônia são maravilhosos. E às vezes isso acontece conosco. Nós estamos nos destacando no reino de Deus. E quanto mais destacados no reino de Deus, quanto mais a gente está vivendo mudança, quanto mais a gente está procurando viver a vontade de Deus, mais o diabo vai querer nos colocar dentro do reino dele para servi-lo. E aí é que tá. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque uma coisa é aquela pessoa que está na igreja, que ela tá ali, ela vai lá e esquenta uma cadeira, ela não tem assim muito envolvimento com as coisas do Senhor. Pro diabo, para tirar ela e colocar ele de escravo lá no mundo, para ficar sofrendo e tudo mais, é assim. É assim ou não é? É muito. Mas aquela pessoa que quer servir ao Senhor, que quer se envolver, que quer participar das redes, que quer gerar almas para Jesus, o diabo vai olhar e falar, eu não quero essa pessoa lá sofrendo, eu quero essa pessoa me servindo. Que foi exatamente o que Nabucodonosor fez com os mestres, com os filhos dos profetas, a galera que estava na escola, porque tinha a escola dos profetas. Daniel era aluno de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Olha que coisa incrível, você ter aula de EBD com esse povo, Tremendo. Né? Minha gente, então assim, eles eram pessoas que não só eram cabeças pensantes, mas eles eram pessoas capazes de trazer Deus para a terra. Então, o que Nabucodonosor pensou? Não, eles não podem trazer Deus para a terra, não. Eles vão servir aos meus deuses. E muitas vezes nós caímos nessa. Começamos a nos envolver com o mundo, achar que o mundo está muito bonzinho, que as coisas do mundo estão muito boas, e nos tornamos, sem perceber, servos de Satanás. Mesmo usando o nome de Deus. E é muito aquilo que a pastora fala. Às vezes se torna porque tem aquela desculpa infame. Eu não tive escolha. Bem isso. Será que Daniel... Tal daí eu não tive escolha. Daí você pega Daniel e os seus 3 amigos e pergunta, eles tiveram
escolha. Aparentemente, eles poderiam dizer que não tiveram nenhuma escolha, mas eles fizeram uma escolha. Entenda uma coisa, nós nem precisamos ter oportunidade de escolher, nós temos que fazer as nossas escolhas. E nós vamos começar a ler esse texto para você entender melhor. Vamos lá? No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O que é sitiou? Tomou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e os levou para a casa de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Pense como não estava revoltado o coração de Deus ao ver as coisas do templo dele no templo dos demônios. Aquilo dentro do coração de Deus estava... Mas quantas vezes a gente não faz isso? Pega as coisas do Senhor e trata de qualquer jeito. A palavra de Deus e trata de qualquer jeito. Permite até que as pessoas façam piada da própria palavra de Deus na nossa cara. São coisas contextualizadas que eu estou falando aqui que têm a mesma proporção para Deus. Então disse o rei de Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres. Quem estava dentre os nobres? A casa dos profetas. Os profetas eram nobres. Sim, os profetas eram nobres. Eles reinavam junto com os reis de Israel. Isso. Ok? Então estava ali os filhos dos reis e os profetas. A alta casta. A alta casta. Jovens que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotado de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivesse capacidade para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Eles queriam o quê? Pessoas bonitas, sem deficiência física ou mental, pessoas que tivessem a capacidade de ensinar a língua. Gente, eu vou falar uma coisa pra você, linguagem é poder. Quem detém a linguagem, a comunicação, detém o poder. Isso naquela época, 600 anos de Cristo, eles já sabiam disso. Ele queria aprender a língua dos caldeus, que era uma língua antiga dos judeus, dos hebreus, né? Que era o aramaico. Porque se eles aprendessem, eles iam dominar o povo. Então, assim, a linguagem é uma coisa incrível. Tanto que a gente vê, hoje em dia, quem não fala inglês está a 1000 quilômetros atrás de quem fala inglês. Para um trabalho assim, você consegue pôr um na frente do outro por conta de uma língua. Eu vou mais longe, pastor. Pode ir. Quem não fala o português... Nossa, é verdade. Porque nós vivemos tempos em que as pessoas não falam o português. O próprio português, não fala a então, própria língua. Antes de se preocupar em falar outra língua, tem que aprender a falar a sua própria língua. É verdade. Porque a comunicação, ela realmente é tremenda. As pessoas não sabem mais nem interpretar isso. Tem gente que usa pro bem, tem gente que usa pro mal. Tá aí o Lula, né? Tantos anos no poder. O Lula só comunica muito bem. Nossa, ué. Enfim, a gente já fala de política porque a gente vive em tempos assim. E aqui a gente está falando, né, um pouco sobre política. Não, completamente sobre política. Isso é política. Agora vocês entendem por que o Eduardo gosta tanto de estudar o Antigo Testamento. Porque ele é muito político, né? É Deus envolvendo muito na política. Sim. Veja bem, esse povo estava ali, obrigado a servir Nabucodonosor. Concordam comigo? Okay. Obrigados. Eles não tinham muita escolha, senão eles morreriam. Mas eles fizeram alguma escolha. Alguns fizeram algumas escolhas. Mas antes da gente partir para a escolha, pastor, senão vou perder o fio da meada. Quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre tem que raciocinar. Tem que raciocinar. Pastor acabou de ler. Vamos lá, pastor, lê de novo pra gente. Qual que você quer que eu leia? Os jovens que não houvesse, o que você quer que eu leia aqui? Onde fala o chefe dos eunucos. Aqui, 3. Então o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, ou seja, esse pessoal foi lá e trouxe essas pessoas dentre a linhagem real e dos nobres. Então vamos lá, quando a gente lê isso, nos leva a raciocinar. Quando você lê na Bíblia, chefe dos eunucos, o que é eunuco? Não é? Muita gente deve ter lido esse texto e não deve ter parado para pensar o que é um eunuco. Um eunuco é um homem castrado e o chefe dos eunucos trouxe para ele outros homens. Ou seja, se há um chefe de eunucos é porque haviam muitos eunucos. E esses homens eram homens bonitos, de boa aparência, inteligentes, sem defeito.
Vamos dizer assim, não é? Sem defeito, a Bíblia fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso. É uma linguagem linguagem que era antiga, utilizada, mas... antiga, não tinha defeito, mas era sem defeito. É a linguagem. Assim como falava dos sacrifícios. Sim, né? sim. Sem defeito. E o que acontece? Isso leva-nos a crer que essas pessoas, elas eram eunucas, elas eram castradas para que não se envolvessem com as mulheres dos reis, com os filhos, com as mulheres locais. As filhas, né? Então eles eram castrados, é por isso que haviam eunucos. Eles estavam ali só para servir o rei. Só para servir o rei, de E não fato. causar problemas dentro do palácio. Não eram todos eunucos, se você pega em Reis, você vê que havia uma parte que não era eunuco. Também não cita qual era essa parte, mas nos leva a crer, pelo contexto, que eram pessoas que tinham os trabalho mais braçal, não serviam no palácio, né? Em si. Mas isso também é uma teoria, vamos dizer assim. A Bíblia nos fala leva a que raciocinar. alguns foram feitos eunucos, mas não diz todos, diz alguns. Alguns, ou seja, feitos. alguns não são todos. É verdade, porque o que acontece? É interessante a gente pensar nessa fase do texto, porque Daniel entrou numa situação complicada aqui, né? Ele entrou dentro do palácio para trabalhar dentro do palácio, e o texto deixa bem claro que para trabalhar dentro do palácio tinha que ser eunuco. Para trabalhar lá fora, braçal, escravo, não precisava. A gente até sabe disso porque eles tiveram filhos e tudo mais. E quando voltaram do cativeiro, eles tinham filhos e tudo mais. Mas quem tinha que trabalhar dentro do palácio tinha que ser feito eunuco. E agora? Isso. A gente sabe também que na lei judaica, se a pessoa se tornasse eunuco, ele não podia estar a serviço de Deus. Essa era a lei, né? Essa era a lei. Se alguém fosse feito eunuco debaixo ali da lei, ele não poderia ser um servo de Deus. Ou seja, ele acabava com o povo. Realmente ele acabava com a pessoa. Ele não queria... exterminava matando, mas acabava. Ele exterminava mentalmente, fisicamente, emocionalmente, de um jeito que a pessoa se sentia... E espiritualmente, com certeza, para terminar com a história daquele povo. Fazendo aquele povo perder completamente a sua identidade. Era isso exatamente que Nabucodonosor estava fazendo, perdendo a identidade espiritual e física de um povo, transformando aquele povo em 100% escravo da Babilônia. Eu até disse em uma live, talvez tenha passado batido, não lembro qual live era, porque são todos os dias de live, e eu confesso que o que eu jantei ontem à noite eu vou ter que pensar. Mas, certa vez conversando com um judeu, ele me disse que o pior capítulo dos judeus até Hitler, veja, até Hitler, foi o cativeiro exílio, né? da Babilônia. O exílio babilônico. E o cativeiro da Babilônia foi quantos anos antes de Cristo? 600 anos antes de Cristo, né? E Hitler veio bem depois. Olha quando Cristo, veio Hitler. né? Hitler é moderno, Hitler é atual. Mas Hitler foi o pior. Foi o pior. A passagem da história dos judeus. Porque o Hitler realmente queria exterminar todos os judeus do mundo. Mas precisamos fazer esse longo adendo, pastora, senão ia se perder. Senão vocês não iriam entender. Gente, qual que era a posição de Daniel aqui? Vamos fazer uma figura? Daniel foi obrigado. Daniel era jovem, ele não era uma pessoa madura, ele era um adolescente para a juventude. Tá certo? Entrando no início da juventude, ele e seus amigos. Ele era jovem, não tinha muita maturidade física, mas pelo jeito tinha maturidade espiritual. Muita. Então entenda uma coisa, esse negócio de eu sou jovem, não sei o que eu tô fazendo, tem que ter maturidade espiritual, tem que ter compromisso e relacionamento com Deus. E temos muitos jovens na igreja, glória ao Senhor. E eu quero vocês tudo com compromisso e maturidade espiritual. E física também, que a gente cobra aqui, né, Eduardo? Claro. Cobra. Vamos lá. Ele era jovem, ele poderia dizer assim, gente, quem permitiu tudo isso foi Deus, eu não posso fazer nada, porque é assim que o ser humano faz. Deus permitiu nada, não pude fazer nada. Irmãos, entenda uma coisa, Daniel tinha tudo para perder totalmente a sua identidade, ele tinha tudo, ele não tinha escolha, de fato ele não tinha escolha, mas aqui a escolha a gente faz. A gente impõe escolhas na nossa vida. E o texto vai dizer o seguinte:
O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Aqui tem uma linguagem espiritual interessantíssima, porque o que acontece? As iguarias do rei eram comidas consagradas a espíritos babilônicos. 3 anos é uma linguagem babilônica para a limpeza completa do espírito. É como se nesses 3 anos, o número do homem é 3. O tempo que Jesus ficou sepultado foi 3. Então, essa linguagem do Antigo Testamento de 3 é uma linguagem assim, o ser humano está sendo completamente purificado de tudo que ele era. Então, na cabecinha dos babilônicos, ou na cabeçona, não sei, a gente tem que imaginar que eles estavam fazendo uma coisa meio que profética. Vocês vão estar por 3 anos sendo alimentados para perder sua identidade física, espiritual e mental. No final desses 3 anos, o rei se encontraria com eles e eles já não seriam mais judeus. A identidade teria sido suprimida, né? Exatamente. O diabo faz isso com muitos cristãos? Faz. E vai alimentando as pessoas com as suas sujeiras, com seus pensamentos, com as suas tradições. E a pessoa pode até estar dentro da igreja, mas sendo alimentada pelo diabo lá fora, ela vai perdendo a sua característica, a sua identidade. De repente ela já não concorda com a Bíblia, já não concorda, não combina com a igreja. É isso que o inferno estava fazendo. Então, muita gente fala assim, eu vou viver igual Daniel. Daniel, ele tem chaves. Não dá pra gente fazer exatamente as coisas que Daniel fazia, mas as decisões que ele tomou, dá sim. E o texto continua dizendo assim, ora, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deviam ser os melhores amigos da sala dos profetas. Qual que era o nome deles na Babilônia? Valendo! Vamos ver. Vamos lá, gente. Sem olhar no Google. Sem olhar na Bíblia, sem olhar no Google. Quais são os nomes que os babilônicos colocaram? Olha, veja que eles foram obrigados a perder o próprio nome, porque o nome deles falava sobre Deus. E eles tiveram que aceitar nomes que falavam sobre os deuses da Babilônia. Quais são aí os deuses da Babilônia que receberam estes homens esses nomes? O pessoal chega lá. Vai continuando, pastor. Pode falar? Vai continuando. Mas aí se eu for ler aqui, ó. Tá, vamos lá então. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A pastora Paula, a gente vai começar a excluí-la, né? Por óbvio, a gente vai começar a excluir a pastora Paula. Faltou de Daniel, pastora Paula, que não será a senhora que vai responder o de Daniel. A gente vai deixar alguém responder qual era o nome de Daniel. Qual o nome que eles colocaram em Daniel? Que a pastora Paula colocou, né? Sadraque, Mesaque, Abidinego e... Aí o Pedro Henrique botou Beltzazar. É isso aí, minha gente. Isso aí, vocês estão também, pegando fogo aí. Daniel falou, eu não vou me contaminar. Ele tomou uma decisão. Gente, eu não vou deixar de ser judeu. Eu não vou comer comida consagrada. Nem que não tenha mais comida para eu comer. Eu prefiro morrer, mas eu não vou comer essa comida consagrada. Eu sou judeu e é o que eu sou. É isso que nós precisamos compreender. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida aí. Ai, mas eu não tive escolha. Teve. A gente faz a nossa escolha, mesmo que ela seja assim extrema. Mesmo que as pessoas digam assim, nossa, Eduardo, você ficou radical, você ficou estranho, você virou um crente que nada pode e não sei o que. A gente faz a nossa escolha. Eu não vou me contaminar, ponto final. Eu não creio nisso, ponto final. Isso não vai entrar na minha vida, ponto final. E ele chamou o chefe dos eunucos. Gente, isso aí já teve uma coragem violenta, porque ele poderia ser morto numa dessa. Se negar a comer as iguarias do rei. E ele disse, não vou comer. Eu não vou comer. E o legal é quando você tem uma pessoa, quem é o chefe dos seus amigos? Tem sempre um cabeça. Talvez seja você que leva a galera, ou tem alguém que você segue. Pare e pensa, a pessoa que você segue, ou você que as pessoas seguem, você é uma pessoa de Deus? Por quê?
Ananias, Misael e Azarias tiveram a sorte violenta de Daniel ter aquela personalidade mais forte. Falou, galera, eu não vou comer. Aí eles olharam pro outro e falaram, bom, se Daniel não vai comer, nós também vamos comer. Então, escolha amigos de Deus para você. Seja um amigo de Deus para as pessoas. Escolha bem com quem você está andando, porque pode ter gente dentro da própria igreja que está sentando e comendo das iguarias do rei e tá dizendo assim, não, gente, a situação é essa, o mundo tá desse jeito, todo mundo tá fazendo isso. Nós precisamos ser pessoas de Deus. Quantos filhos de profeta, filho de rei, estavam sentados naquela mesa e chegando o bucho das iguarias do rei? Adorando a melhor comida que tinha ali. Gente, tem gente que não tem decisão, tem gente que não tem postura. E eles eram conhecidos por grandes festas e banquetes, sim, né? Sim, a Babilônia. Sim. Isso aqui foi 3 anos só fazendo os boi engordar. Né, minha gente? Porque o que acontece? Isso aqui é uma linguagem espiritual. Muito mais do que física. Espiritual. Eles queriam limpar aqueles homens de tudo que eles tinham, de tudo que eles eram. Fazer com que a Babilônia se tornasse a sua terra. Limpar ou sujar, né? Sujar, né? Bom, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ah, não, pastora, assim, ó, eu sempre acreditei que deveria ser assim. A gente tá lá passando uma tribulação e a gente fica assim, ai meu Deus, o senhor tem que fazer alguma coisa, o senhor tem que fazer alguma coisa. Aí o senhor toca no coração do chefe de eunuco e chega pra mim e fala, você não precisa fazer isso. Eu falo, ai, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Não é assim não, minha gente. É decisão, é coragem. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Para fazer o quê? Para escolher e fazer a coisa certa. Deus vai te dar graça quando você estiver fazendo as coisas certas. E não ali. Tem gente que tá em relacionamento errado. Tem que falar de relacionamento também, que tem muito jovem, né? Vamos lá. Aí tem que falar assim, tá no relacionamento errado, tá tudo errado. Sabe que o trem não tá dando certo, que aquele negócio não veio de Deus. Fica assim, Senhor, então faz ele terminar comigo, faz ele terminar. Vai lá e termina você, ué. Fala nessa aqui, não vem de Deus pra mim, não. Isso aqui tá um ponto final. A gente sempre quer jogar no outro as escolhas. Nós não podemos jogar no outro as nossas escolhas. Elas são nossas e Deus vai nos dar graça para nós escolhermos e agirmos. E Ele só vai dar graça depois que a gente botar a cara lá. Deus não falou nada com Daniel. Deus nem deve ter falado nada. Deus tocou no coração de Daniel. Falou, Daniel, você não, é melhor você não comer esse trem, não. Mas você vai ter que ser corajoso para chegar lá e falar que não vai comer. E quem disse que nossas escolhas são fáceis? Não são fáceis. As escolhas dos cristãos não são fáceis. Não são. A gente perde muito amigo, perde muito colega, perde muitas pessoas ao nosso redor. As pessoas não nos entendem, mas nós precisamos continuar com as nossas escolhas diante do altar do Senhor. Senão nós seremos igual todos os outros corrompidos. Sem dúvida. O céu não estará lotado, viu, gente? Põe isso na cabeça. Lembra da live do Apocalipse? O céu não estará lotado. Bom, vamos continuar. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois ele veria os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens da vossa idade, tá vendo? São tudo jovenzinhos. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Aí, eles tiveram que fazer o próprio eunuco tomar uma decisão junto com eles. Que coisa doida, né, minha gente? Daniel fez o seguinte. Disse aos despenseiros quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, teste. Vamos fazer um teste. Olha o passo de fé. Peço aos teus servos 10 dias que nos deem legumes a comer e água a beber. Eles só comeram legumes e água, beberam. Então examine. O Senhor me dá 10 dias. Tinha que ter muita fé nesses 10 dias. Deus, eu vou dar um passo de fé. Eu vou fazer tudo do jeito que o Senhor escolheu. Fizeram um jejumzão lá. Né? E o Senhor vai nos dar graça que a gente não vai comer. Às vezes a gente quer que Deus faça tudo por nós. Tem aquele nosso lado. Nós temos que dar ali a cara ao tapa, literalmente, nas nossas decisões. E Deus vai nos abençoar? Vai. Olha o que aconteceu aqui. Então, se examine na tua presença o nosso semblante dos jovens que comem as iguarias reais, e conforme vires procederás para com os teus servos. Assim ele atendeu o pedido e os experimentou 10 dias.
E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos. Pensa que Deus deve ter botado caloria nesse alface. Meteu fubá no alface ali. Vou engordar esse povo, né? Deus é maravilhoso mesmo, né, gente? E diz o seguinte: mais gordos do que todos os jovens que comiam nas iguarias reais. Deus punha 10 mil calorias no copo da água ali, né? Bom, pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deveriam beber, ele lhes dava só legumes. Ora, enquanto a estes 4 jovens, olha o que é a gente fazer a nossa escolha. Deus lhes deu só caloria? Não. Deus lhes deu conhecimento, inteligência em todas as letras e toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões, em todos os sonhos. Tá, e o que mudou a história de Daniel e de seus amigos? A escolha, só falar da pastora gente. Paula aqui quanto à escolha, que a pastora está falando escolha, Sim. e terminou a frase dela com escolha antes de eu interromper. Sim. Ela estava falando que um dia tinha um pregador que estava derrubando o povo meio hipnotizado e ela saiu de lá e quem estava com ela o acompanhou. Eu não sabia que tinha pastores que hipnotizavam as pessoas. Tem sim. Que coisa. Tem sim, o trem é feio. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Deus espera que você faça a sua escolha e que essa escolha esteja dentro do que Deus já te ensinou. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Só que o plano de Deus, como muitas pessoas têm pregado, dá vontade de bater, não vai acontecer independente das nossas decisões, não. Tem gente que prega assim: o plano de Deus vai acontecer independente do que eu fizer. Vai não. Vê Sansão, vê Jonas. Não vai não. Se nós não tomarmos a decisão certa, o que Deus planejou para nós não vai acontecer. Não vai acontecer. Daniel, se ele não tivesse tido aquela cara, aquela postura de falar: pode me provar em 10 dias que você vai ver que Deus vai fazer um milagre aí, porque eu não vou comer das iguarias do rei. Naquele tempo, Deus olhou para Daniel e falou: você vai viver um grande projeto. Eu vou colocar algo na tua vida, na tua mão, porque você é capaz, você fez as escolhas certas. O que Deus fez? Encheu eles de sabedoria, de entendimento. E como Daniel estava sempre na frente, ele é que tomava as decisões, Deus falou assim: eu vou usar mais você, viu, Daniel? Você vai estar entendido de todas as visões. Por quê? Porque Daniel e esses foram levados para trabalhar dentro do templo da Babilônia. Pensa bem. Eles teriam que servir aos deuses babilônicos. E Daniel falou: eu não vou servir não. Eu vou servir o meu Deus. Eu não vou servir essa deusaiada aí não. Eu vou servir o meu Deus. E Deus fez o quê? Acolheu Daniel. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. E Deus acolheu aqueles meninos. Que eram meninos praticamente. Sim, claro, né? Meninos. Deus acolheu-os. E o texto continua dizendo assim, no não fim fala, dos mas dias... eu acho que eles eram até adolescentes. Sim, eles tinham pelo que coisa dá de para entender. 13, 14, 15 anos no máximo. É isso mesmo. Porque Daniel estava com 80 e poucos anos quando tinha passado os 70 anos do exílio. Ele tinha 80 para 90. Era pouquinha a idade que eles tinham aqui nesse início. E diz o seguinte: ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos apresentou diante de Nabucodonosor. Ou seja, depois de 3 anos, eles iam ser escolhidos para serem eunucos de Nabucodonosor ou não. E aí? Se eles não estivessem debaixo de uma escolha de permanecer com Deus, eles iam virar eunucos. Muitas coisas estão acontecendo na nossa vida atropelada porque nós não fazemos as escolhas certas diante de Deus. Ai, mas Deus permitiu isso. Não, Deus não permitiu, não. É resultado, é colheita das más escolhas. Há tempo para escolhas. Há momentos que nós temos que fazer escolhas e não dá para deixar essas escolhas para amanhã. Essas escolhas têm que ser feitas naquele momento. Essa escolha tem que ser tomada neste momento. Eles não poderiam escolher depois, tinha que ser naquele momento.
E na nossa vida acontece a mesma coisa. Sim. Então o rei conversou com eles, e entre todos não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Assim Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O que o rei percebeu? Gente, essas pessoas, elas são tão destacadas que eles não podem ser eunuco aqui. Eu vou pôr eles para trabalhar com os meus magos. Eu vou colocar eles para trabalhar com os adivinhos. Porque eles são muito entendidos, eles sabem tudo. Eles não precisam ficar aqui servindo as mulheres e tudo mais. Eu vou colocar eles em outro lugar. Deus fez o quê? Livrou eles. Quantas coisas a gente quer que Deus nos livre, mas antes exigia que houvesse escolhas. E a gente tem aquele negócio, não tive escolha. Não tive escolha. Muito difícil. Eu tô sofrendo. Tô passando pelo pior momento da minha vida, Deus tem que entender. Deixa eu dizer uma coisa. Daniel viveu a vida dele na Babilônia. Ele viveu a vida dele no pior momento do judaísmo. O pior momento da nossa vida não é motivo pra gente não fazer as escolhas certas. É verdade. Porque a gente tem uma mania de achar que porque a gente tá sofrendo, a gente pode tudo na vida. A gente já percebeu isso? A gente tá sofrendo, a gente já cresce desse jeito. Ô pai, mãe, por favor, faz isso com seu filho não. Criança caiu, vamos tomar um sorvete? Criança não sei o quê, ai vamos não sei o quê. Ele tem que entender que tem momentos difíceis na vida, que machuca, que dói, mas que tudo bem, isso aí passa, isso aí não vai matar ninguém. A gente já cresce com esse negócio de quando eu tô sofrendo eu posso fazer tudo que eu quiser. Tá igual o governo, tá em alerta, pode roubar pra caramba. Porque é o que tá acontecendo, né? Infelizmente, né? Entrou em estado de alerta, pode roubar pra caramba e enfiar o dinheiro do povo tudo no bolso. Nós temos isso na nossa vida. Tô sofrendo, não preciso orar, não preciso ir na igreja. Olha, tô sofrendo demais. Tem gente que fala assim pra mim, que às vezes eu fico até nervosa. Aí eu mando a pastora Paula e a pastora Regina ir lá, a Ronilda, porque elas, né, elas são mais calmas que a pastora Thalita. Graças a Deus por isso. Mas assim... Porque cada um tem a sua função dentro do corpo. Tem a sua função. Né? A minha função é pôr a igreja na linha e não permitir que a igreja saia nem pra direita e nem pra esquerda. Isso aí foi pra isso que Deus me chamou. Então ele já me deixou assim mais... Você conhece a parábola do pastor? Não, qual que é a parábola? Não vai dar tempo pra falar, mas eu falo na próxima live. Eita, amanhã? Amanhã. Anota aí, hein? Parábola do pastor, a gente quer saber. Mas deixa eu te falar, tem muito ovelha que fala assim, eu não fui na igreja, pastora, porque eu tava sofrendo. Mas aí que você tem que ir pra igreja. Ai, tô cheio de problema, não tô podendo na igreja. Aonde você mais deveria estar na igreja? Eu tô sofrendo tanto que eu não Opa. consigo orar. Nossa câmera teve um terremoto aqui, ela balançou. Terremoto Eduardo. Você já viu isso? Eu tô sofrendo tanto que eu não consigo orar. Como assim? Mas a hora que você precisa orar, pegar firme, tô sofrendo demais. Igual o Eduardo falou, conversando com esse judeu que era amigo dele, diz que o exílio babilônico antes de Hitler foi a pior coisa, mais marcante, mais destruidora, porque realmente foi destruir Jerusalém, destruiu o templo de Salomão, acabou com a história dos judeus praticamente, eles tiveram que se reerguer e reconstruir toda a sua história depois da Babilônia. Imagine, todo mundo poderia dizer então, Deus nos abandonou, Deus não gosta mais da gente, as coisas difíceis estão acontecendo, a gente só está sofrendo, nós viramos escravos, larga a mão, não vamos crer. Alguém tinha que crer. E eu gostaria só de citar aqui o capítulo 2 rapidinho. O que acontece é que o rei tem um sonho e Deus bota uma certa inteligência na cabeça desse rei, né? Olha, esse rei ele foi realmente esperto ali, né? Ele queria saber quem tinha o dom para interpretar de fato aquele sonho. Quem era o mago, né? Que eles pensavam assim. Eles pensavam que era o mago. Que ia interpretar aquele sonho. Eu creio que foi até o próprio Deus que colocou essa ideia na cabeça dele, porque Deus ia fazer o quê? Só eu conto. E eu vou contar para Daniel. O que aconteceu? O rei teve uns sonhos e ficou perturbado. Perdeu o sono, mandou chamar os magos tudo no meio da noite. Falou, eu tive um sonho. Só que eu não vou contar o sonho, não.
Quero que vocês revelem o meu sonho, mas eu não vou contar o sonho. Vocês vão ter que me dar a interpretação do sonho. Só que eu não vou contar o sonho, não. Vocês vão ter que contar o sonho e me dar a interpretação do sonho. E ele, assim, deixou a disputa, assim, um pouco mais acirrada, porque ele disse assim... Eu quero ler aqui o texto para você entender. O rei disse aos caldeus, essa é a minha palavra irrevogável: se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Olha que incentivo. Se vocês não me contarem o que eu sonhei e a interpretação, vocês vão morrer. E as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, em contrapartida... se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declare-me o sonho e a sua interpretação. Gente, Deus vai colocar a gente à cruz da espada? Vai. Pra quê? Pra nos abençoar. Só que nós precisamos ter aquela aliança com Deus, firmeza com Deus, estarmos agarrados a Deus, porque entre a cruz e a espada acontece o maior milagre da nossa vida, é onde Deus vai nos honrar. Entre as situações mais difíceis, nossa, mas você viu, ele vai matar todo mundo. Não, ele não vai matar. Se eu tiver a revelação, ele não vai me matar. Você tem tido a revelação de Deus na sua vida? Aí é que tá. Bom, todo mundo começou, não, conta aí o sonho, rei. Conta aí o sonho. É muito mais fácil se o senhor contar o sonho. Porque eles inventam uma interpretação, né? Então... respondeu o rei, bem sei eu vós que quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho, para que eu saiba que me podereis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei. Pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, exigiu coisa semelhante de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar ao rei senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. Então o rei mudou e se irou e se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Deus já fez uma limpa. Pedro fala aqui se Hitler foi pior que Nabucodonosor. Foi. Depois você dá uma olhada no Google, Auschwitz, campos de concentração. É uma história triste, mas muito interessante, que deve ser conhecida. Dá uma olhadinha lá depois. É isso aí. E saiu, pois, o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Daniel podia ter reclamado, Deus me trouxe para eu ser morto, ser humilhado, depois que eu fiquei 3 anos só no legume, na água. Podia ter comido. Ele não fez isso, gente. Nós temos que ter firmeza nas nossas escolhas e nas nossas posições diante de Deus. Não é porque a má notícia bateu na nossa porta que ela vai nos destruir. Toda má notícia que bate na porta Como é que a pastora faz no culto? É assim que ela faz, que amor até late? É verdade. Toda má notícia que bate na porta do crente, ela se transforma na nossa vitória. Isso é pra quem tá dormindo na live, ó. Acorda! Né? Tá na hora. Tá na hora de acordar. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Iroque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Pois disse a Iroque, capitão do rei, por que decreto do rei tão urgente? Então Iroque explicou o caso a Daniel. Você vê que Daniel, ele tinha acesso a essas pessoas, né? Ele ia lá, ele falava, ele era destemido. Seja uma pessoa destemida em nome de Jesus, né, irmão? Eu tenho aprendido muito isso contigo. Você é um homem destemido. Amém. E eu tô sendo uma mulher mais destemida ainda. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar igual mineiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que designasse a ele o prazo para que desse a interpretação. Daniel falou, me leva até o rei. Pode me levar até o rei. Gente, a gente tem que ser assim, a gente tem que ter certeza de que Deus estará conosco. Por isso que a gente tem que se purificar. Porque gente suja, Deus não faz milagre. Falou pro rei, me dá um prazo que eu vou te falar o sonho e a interpretação. E pediu ainda que não matassem os magos, né? Sim.
e pediu misericórdia. E Deus revelou. Olha, você vê, Deus não falou para Daniel, eu vou revelar para você. Daniel teve que ter coragem de falar assim, gente, eu não vou morrer não. Deus não me trouxe aqui para morrer. O Eduardo tem falado, depois você vai ver lá no canal. Como você fala, né? Temor e tremor. Temor, né? e tremor de Deus. Você vai ver no canal o Eduardo falar hoje. Tem muita gente que já se considera fracassado. Já se vê fracassado, já se vê destruído. Daniel olhou para um lado, olhou para o outro, viu aquele zum, falou, me leva diante do rei. Eu vou pedir um tempo e Deus vai me revelar esse sonho. A gente precisa ser assim, mais ousado, né? Nós temos que ter ousadia para viver a vontade de Deus. A vontade de Deus não vai acontecer sem a escolha certa, sem a ousadia. Tem a nossa parte aí, viu, gente? Bom, só para a gente ir terminando. Disse Daniel, versículo 20... Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Olha que coisa mais linda, gente. Cheio de mago de Deus babilônico. Ele falou, seja bendito, meu Deus, porque é dele a sabedoria e a força. A gente tem que saber declarar a glória a Deus. Não ficar assim, ai, foi fulano, foi ciclano. O mundo ajudou, o Bolsonaro. Não foi ninguém, não. Foi Deus. Mesmo que nós estejamos no meio da cruz e da espada, em lugares onde só se adoram deuses babilônicos. Foi o meu Deus que fez isso. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis. Olha que tá até falando para Babilônia, né? Falando, ó, cuidado com meu Deus. Ele é quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Bom, vamos no 24. Por isso Daniel foi ter com Airoque, ao que o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim, não te mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e lhe darei. Pediu clemência ainda teve essa grandeza. Não extermina todo mundo, não. Não precisa matar ninguém, não. Pode deixar que o meu Deus vai resolver o teu problema. Isso é incrível, gente. Por isso que a palavra de Deus fala, quem anda com o cristão que é verdadeiro é abençoado. É abençoado mesmo, as pessoas são abençoadas por causa de nós. Incrível. Bom, ele vai e conta o sonho, que é uma estátua, que o rei sonhou uma estátua. E no versículo 36, ele começa a dar a interpretação. Então, primeiro ele conta o sonho e vai dar a interpretação do sonho. E ele vai dizer, tu és o cabeça, a Babilônia é a cabeça, e vai falar que haverão mais alguns povos e que vão perdendo a sua força. Começa com a cabeça de ouro e os pés de barro. Ou seja, o último reino já vai sair enfraquecido. E ele dá a interpretação. Quando ele termina de dar a interpretação, vamos ler aqui. Então, versículo 46 do capítulo 2, o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel. E ordenou que oferecesse uma ablação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, verdadeiramente, o vosso Deus é Deus. E Deus dos deuses e Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Então de escravo, de eunuco, pretenso eunuco, passou a governador da Babilônia e chefe dos principais sábios da Babilônia. Olha onde Deus colocou Daniel. Começou onde? Eu não vou deixar de ser o que Deus estabeleceu na minha vida. Qualquer semelhança com José é mera coincidência. É verdade. Qualquer semelhança com José é mera coincidência. Nós precisamos tomar decisões todo o tempo, é naquele dia a dia, parece uma coisinha pequena. Não vamos negociar o que Deus estabeleceu na nossa vida, porque senão, vamos pegar a live de ontem com a tia Débora, nós queremos colher muitas coisas, mas a nossa semente não é capaz de dar nenhuma dessas colheitas. Daniel foi estabelecendo com Deus um caminho, mesmo sem ele saber, acho que nunca imaginou na vida dele que ele seria um sátrapa. Mais pra frente a gente pode falar sobre isso. Muito mais do que governador. Começou como um governador. Deus quer te honrar.
Mas antes de nós sermos honrados e vivermos o centro da vontade de Deus, nós vamos ter que escolher se nós vamos ser ou não de Deus. E isso é todo dia, viu, gente? Todo dia. Todo dia nós vamos ter que tomar essa escolha. Eu sou de Deus, por isso eu não aceito isso. E acabamos Daniel, ele virando governador. Fecharemos a Bíblia porque... Acabou a live. Adivinha, pastora? Acabou a live. Como passar rápido, né? Acabou, bebê. E aí, pessoal, dúvidas de Daniel? Gostaram deste comecinho de Daniel? Vamos ter que continuar, Daniel, Vou né? ter que continuar um pouco Daniel, né? Porque Faltou ele é um alguma coisa. exemplo abençoadíssimo, né? Para esses nossos dias, para nossa vida, para nossa história. Não é uma história, né? Não é um Para nossa relato história de vida, fantástico, né? Sim. É um relato Um fantástico. dos homens mais fortes do Antigo Testamento, depois de Abraão, de Moisés, de Davi, foi Daniel. Foi Daniel. Considerado o profeta maior. E era um menino. Então não dê desculpa dizendo, isso não, não sei, não posso. Você decide. Mas lembra que programa? A Ara falou que uma hora não dá pra nada. Dá, é que passa rápido, né? O bom que passa rápido é que Graças aquele gostinho de quero mais. É. Não é verdade? E Deus nos orientou, né, pastora? A fazermos a live todos os dias e vamos continuar assim até que Deus... Até que o Senhor diga, está consumado. Está consumado. Porque Deus tem alcançado muitas vidas, além do ao vivo também. Deus tem alcançado muitas vidas. E isso nos alegra demais. E Rayara, continua no afinal o que a Bíblia diz. Daqui a pouco entra vídeo lá na plataforma. Não entrou ainda porque o YouTube está um pouco instável, né? Tá difícil baixar. Mas com certeza estará no Facebook. Mas está lá no Facebook e também na plataforma do YouTube. E sim, Tarcia, amanhã continuaremos em nome de Jesus. Hoje, aqui na Serrema, nós teremos o culto às 2, e às 3 e às 7. Tem o grupo já formado das 2 horas, o grupo das 3 e o grupo das 7. Você que não faz parte do grupo de hoje, fique ao vivo, fique online às 7 horas da noite, porque Deus vai falar muito conosco. E não deixe de vir, gente, porque olha... Não falte os dias do seu grupo. Porque é muito... Primeiro, é muito importante. É importante para você. Segundo, pisar na casa do Senhor, né? Pisar na casa do Senhor, nada como pisar na casa do Senhor. Estar na casa do Pai. Segundo, você não vindo, você tirou a vaga de alguém que gostaria que desejava muito de estar na igreja. Então é um momento em que temos que ter comprometimento com Deus e com os irmãos. É isso mesmo. Não é momento para egoísmo. Então, se você não pode vir, quando a pastora Regina entrar em contato, avise com antecedência. Bem antes, para que com certeza tem gente na fila. Tem gente que fala assim, pastora, se alguém faltasse, me liga, mesmo que em cima da hora que eu saio correndo para a igreja. Porque estamos muito felizes em poder pisar, entrar, mesmo que seja um culto diferente, que não tenha aquele louvor, o apelo e tudo mais, mas nós estamos aqui dentro da casa do Pai, e a casa do Pai é o melhor lugar do mundo para se estar. Até porque temos um decreto proibindo o culto, então o culto ele não pode ser completo, não é? Com louvor, com apelo e com tudo que o culto exige. Mas então a gente traz uma palavra, uma oração. Ser-help, pastor. Ser-help, gente, se você ainda não levou a sua cesta básica, leve. Nós estamos com 20 famílias, muitas já foram montadas essa semana. Leve seus quilos. Eu vou dizer seus quilos, porque em nome de Jesus, Deus vai te prosperar para você dar muito mais do que o quilo. E em nome de Jesus Cristo, essas famílias serão abençoadas. Amém. Amém. Ontem, pastora Paula e o Ismael estavam montando a cesta dos quilos. O pessoal de Poços de Caldas, parabéns. Colaboraram mandaram demais. Até para cá também, né? Sim, colaboraram mandando para cá, inclusive. Muito. Olha, vocês estão de parabéns. Parabéns. E a Tarsa disse que é uma que está na fila. Poxa, Tarsa, vai chegar, Tarsa, com certeza. Teu grupo tá chegando. E se alguém desistir, a gente te liga. O Pedro disse que podia ter uma prova. Lembra do Betel? O Betel teve, lembra? Teve, é verdade. Quem sabe logo mais não tem Betel. Temos novidades para os jovens. Temos muitas novidades, não só para os jovens, mas para a igreja inteira. Rede de homens, rede de mulheres, novidades mesmo.
Inclusive, olha aqui, ó, novidade da passagem de ano. Ontem nós ficamos quase 5 horas em reunião com os pastores, uma reunião super gostosa, planejando até coisa pro ano de 2021. Até final de 2021. Oh, Tem glória! muita coisa planejada, a igreja vai crescer muito e a gente vai viver muita coisa maravilhosa de Deus. E vocês estarão juntos. E nós estaremos juntos. Porque somos um só corpo. É isso mesmo. Que Deus te abençoe, te dê uma tarde abençoada e uma noite abençoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, até mais Até tarde. mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.